Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um estudo do Apocalipse. É um tema complicadíssimo, até porque surgem muitas interpretações, né? Muitas pessoas tentam adivinhar porque é isso, porque é aquilo. Então, a gente vai tentar trazer um pouco aí a luz da palavra, a luz da Bíblia, levando em conta o nosso estudo passado, porque é muito importante. O que está acontecendo ali? Porque o texto está nos mostrando a respeito de uma imagem, a respeito da marca e a respeito do número da marca também, no número da besta. Então, a gente vai detalhar um pouco a respeito desses pontos. Que essa besta, a partir do versículo 13, diz assim, ó, que ela faz grandes sinais, né? De maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi curada, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então agora a gente vai tratar a respeito desses pontos aqui. Quero trazer primeiramente, então, o nosso irmão Ricardo Maciel. Então, essa palavra imagem da besta, ele vai fazer a menção da palavra grega eikon. Eikon significa a imagem das coisas. Ela vai refletir algo que já está ali no meio das pessoas, refletir uma imagem das coisas. Então, quando nós pesquisamos essa palavra eikon, nós vamos encontrar no Novo Testamento a menção de Jesus. Quando ele se apresenta ali para os discípulos, ele fala para eles: de quem é essa efígie? Efígie vai usar a mesma expressão, eikon. E aí eles respondem: é de César. Então, nós já temos aí uma primeira a apresentação de que essa imagem ela pode sim refletir a imagem de um governante. No caso ali foi César. Então, é algo que nós precisamos meditar, porque no Apocalipse 13, ele vai fazer uma relação da imagem com a primeira besta. E nós temos aí o discernimento no Apocalipse 17, ali, de que a besta vai apontar para o oitavo rei. E nós sabemos que o oitavo rei é o anticristo. Então, nós precisamos ter esse discernimento que essa imagem eikon vai representar, vai refletir a imagem do anticristo, apontando para a primeira besta. E aí, quando nós recuamos ali no Antigo Testamento, nós vamos ter a questão das estátuas de Daniel, capítulo 2, e Daniel, capítulo 3. A palavra empregada ali é Selém, do hebraico. E aí nós vamos ter algo muito interessante, porque é mencionado nessas passagens de Daniel 2, Daniel 3, mas também vai fazer um apontamento lá para o livro de Gênesis, onde o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. A palavra ali no hebraico é Tselem, que também está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. A palavra ali é Tselem. Só que tem um detalhe: após a queda, após o pecado, Adão gerou os seus filhos. E está escrito lá em Gênesis 5, verso 3, que Adão gerou Sete à sua própria imagem, à sua forma, a imagem do Adão já corruptível. Então, percebemos que o plano do inimigo, desde o princípio, é ofuscar, deturpar, corromper a criação inicial, aquilo que o Senhor instituiu na criação. Então, quando Adão gerou Sete, ele gerou conforme a sua imagem, Adão corruptível. Isso foi perdurando no decorrer dos séculos. Quando nós chegamos nos últimos dias, nós vamos ver que essa imagem vai refletir a imagem da primeira besta. E quando nós tratamos isso no episódio passado, de que a besta significa um monstro, uma aberração. Então, essa imagem ela vai refletir toda a aberração que o diabo
transformou, transmutou na humanidade. Então, isso vai fazer muito sentido quando nós analisarmos aí a questão dessa trajetória de corrupção que o inimigo fez na humanidade, usando um sistema babilônico. E aí nós sempre vamos mencionar aqui o vídeo do pastor Pedro, do Projeto Babel, que faz muito sentido do que nós vamos tratar aqui hoje. O Projeto Babel, ele faz esse avanço de corromper, de contaminar toda a humanidade. Então, nesse projeto todo, nós vamos detalhar um pouco sobre como que isso avançou. Existem diversos tentáculos de manipulação do sistema babilônico para corromper a humanidade. E um dos tentáculos que vamos enfatizar aqui é a plataforma de domínio e manipulação tecnológica. Mas é verdade, queridos, a parte tecnológica é, de fato, um instrumento que o anticristo vai usar para poder vigiar a todos. Acho muito interessante aquele texto de Apocalipse 12, que Satanás ele vai cair do céu, porque lá nas regiões celestiais ele tem uma visão macro da Terra, né? E ele vai ser expulso. E aí, quando ele for atirado à Terra, ele vai saber que falta pouco tempo para ele. Então, o que ele vai usar para poder vigiar o mundo todo? Exatamente a tecnologia. Por isso que a tecnologia está estreitando cada vez mais o mundo. Tem uma tecnologia nova que vai sair, que é a 6G, está só estreitando mais. Então, de fato, essa imagem da besta tem tudo a ver com a tecnologia. O irmão Ricardo ele vai passar os slides dele aí, nós vamos compreender melhor. Agora, eu só queria comentar aqui um detalhe muito interessante, acerca da anti-obra, né? É muito bom nós entendermos isso. Eu creio que pode ser um pano de fundo para compreendermos melhor acerca do assunto. Nós sabemos que Israel ele era composto por 12 tribos, ela foi dividida em 2 partes, 10 tribos para o norte, chamado de Reino de Israel, 2 tribos do sul, Reino de Judá. Mas Satanás também tem essa anti-obra, porque aqui, em Apocalipse 13, há uma besta que emerge do mar, que tem 10 chifres, e uma besta que emerge da terra que tem 2 chifres, olha só. Besta do mar, povos, línguas e nações. Podemos conectar com as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. Restaram 2 que não se misturaram, 2 que ficou no Oriente Médio, que ficou em Israel, que é Judá e Benjamim. Da mesma forma, essa besta que emerge da terra, ele é do Oriente Médio, fazendo uma anti-obra com o próprio povo de Deus, que tem 2 tribos do sul. Então, é muito importante nós compreendermos esses detalhes. Isso aqui é uma anti-obra da igreja. A igreja hoje ela é composta por 12 tribos espirituais, dispersas por entre as nações, conforme Tiago começa na sua carta. Já Satanás, ele também está formando as suas 12 tribos. 10 do norte, né? Povos, línguas e nações, que é a besta do mar, e da terra, que é do Oriente Médio, são as 2, né? Que não se misturaram. Então é importante nós compreendermos a obra e a anti-obra. Então, essa besta que emerge da terra figura de fato o anticristo, porque Jesus ele veio da tribo de Judá, e o anticristo virá dessas 2 tribos que restaram, né? Enfim, é muito importante nós compreendermos essas conexões. Que a história ela reflete muito o futuro, né? Então, o que acontece? A gente está falando da imagem da besta, né? É como o Marcos falou, ele vai refletir alguma coisa, alguém, né? Ele vai refletir alguém. E hoje, o que mais nós temos como símbolo maior de uma imagem que controla as pessoas é justamente o olho, que tudo vê. Você vê em tudo quanto é desenho animado, tatuagem, tudo tem a ver com o olho, né? O pessoal fazendo assim, tudo fazendo uma menção a esse olho que tudo vê. Mas de onde veio esse olho, né? Esse olho é egípcio e tem a ver com Horus, tá? Horus é um falcão, tá? Um deus egípcio, falcão. E por que é atrelado esse deus egípcio ao falcão? Porque eles acreditam que esse deus egípcio, ele é um deus celestial. E tem uma profecia que ele é chamada aqui, não sei se já chegou a ver, claro que vocês já viram com certeza, né? Não tem aquela imagem, né? Tipo como se fosse, uma esfinge, né? Que tem o nariz quebrado, que as patas de leão assim lá no Egito.
Então, ali no meio daquela imagem, que tem aquela esfinge com o nariz quebrado, tem uma estela ali, né? Estela que se chama, né? E é mais ou menos isso aqui, ó. Tá. Aqui para cima tem um olho, né? Tem um olho aqui. E o que acontece, né? Isso aqui foi uma escrita feita para o faraó Tutmós. E ele é chamado de o olho brilhante do Senhor. Tá? Tem uma profecia ali. E essa profecia diz o seguinte, que vai chegar um tempo em que o olho brilhante do Senhor iria dominar o céu e a terra, todo o planeta. Esse tempo iria acontecer e seria o olho de Horus. O olho de Horus ele iria dominar céus e terra. Se a gente for perceber quem é essa besta, né, que sobe da terra, por exemplo, e essa imagem ela atrela, ela aponta, né, para o anticristo, Paulo vai dizer que ele se faz como se fosse Deus. Ele atribui para ele a divindade. E na própria imagem, no texto da imagem, diz que deve-se adorar aquela imagem. Então, nas próprias profecias egípcias, e hoje a gente vê claramente um culto ao olho que tudo vê, é um culto, você vê isso na maçonaria, você vê isso tudo quanto é lugar. Esse culto ao olho que tudo vê, nada mais é do que um preparar de um caminho para se chegar a esse anticristo, que vai se levantar dizendo-se Deus. Uhum. E como que ele vai conseguir controlar a humanidade? Porque, querendo ou não, ele é um homem, né? Como que ele vai conseguir controlar a humanidade, uma vez que não é onipresente? Para isso tem a imagem. A imagem vai estar ali meio que robótica, porque se você for perceber, uma central de um computador, né, de 6G, ela consegue absorver informação mundial, 24 horas, quase como se fosse um Deus onisciente e onipresente. Quem estiver ligado a ela vai estar ligado a esse sistema da besta. Daí se tem o comprar e o vender. E este olho egípcio, não à toa, né, chamada a cidade, né, de Jerusalém, de Egito, espiritualmente falando, também, né, por causa disso, porque ela está muito ligada à besta, a besta está ali na cidade, né? Então você veja que como que as pessoas estarão presas, né? Porque elas só podem estarem comprando, vendendo, vivendo, casando, né? Como que elas conseguirão fazer isso? Elas conseguirão porque haverá uma autorização deste olho que tudo vê, né? Desta besta, desse anticristo, que vai estar controlando, né, a sociedade por meio desta marca esta que vai estar conectada, e eu daqui a pouco vou usar mais exemplos aqui, vou trazer exemplo de filme, exemplos históricos. Esta besta que estará, essa marca que estará conectada a essa besta central, que é essa imagem, que recebe o fôlego, né, para poder falar. Ela não tem apenas tecnologia, ela tem tecnologia e ela também recebe o fôlego. Então a pessoa vai olhar para ela, vai dizer... as pessoas ficaram espantadas, né? Como diz o texto, elas vão ficar maravilhadas, espantadas, né? Tamanha proporção que essa imagem terá. E tudo isso para apontar para o anticristo, para dar. Não, ele ainda tem o falso profeta com ele, né? Mas a gente está estudando a questão da imagem, da besta e a marca, né? Mas a imagem é isso daí, né? A imagem ela já está sendo preparada desde lá do antigamente, já está sendo avisada. O Império das Trevas também tem os seus projetos mundiais, né? E esse projeto visa justamente isso, né? Criar uma central de olho universal, né? Para controlar, vigiar as pessoas. E quem é que vai conseguir fugir da vista da serpente? Aqueles que não usarem a marca e irem para o deserto. Esses estarão livres dessa tecnologia do olho que tudo vê. E é interessante que as pessoas ficam se perguntando qual é o grande sinal que nós teremos da volta de Jesus. E o grande sinal está sendo descrito, que é a apostasia no lugar onde não deve estar. E quando a gente medita, e a gente tem meditado muito, a gente vê que o que estará em jogo sempre foi e vai continuar sendo adoração. Nós estamos falando da adoração, entende? Porque assim, Tessalonicenses vai dizer, né? Segundo Tessalonicenses vai dizer que o anticristo, ele vai querer se assentar no santuário de Deus, parecendo ser o próprio Deus. E aí quando a gente medita em uma das tipologias que nós temos,
que por ocasião foi em Babilônia, a gente vê aquela grande estátua. Só que voltando um pouquinho antes, Daniel vai e revela para o rei Nabucodonosor que ele era o cabeça. Diz, olha, tu é o cabeça dessa estátua. Diz, cabeça? Eu não. Eu sou toda a estátua. Vai lá e manda fazer uma estátua. E o que a gente tem naquela tipologia? Ele mandando todo mundo se dobrar perante aquela estátua. Todos tinham que se dobrar perante aquela estátua. Por quê? Porque é adoração e reverência. Então, o que nós estamos tendo aqui nesses últimos dias não tem nada de diferente. É mais ou menos isso que estará acontecendo. Só que, mediante a tudo que a gente já estudou, referente à própria besta da terra, que nós vimos no episódio passado, a gente vai ver que isso vai estar também reunido entre as religiões, como o próprio irmão Wagner trouxe para nós. Então, não vai ser muito difícil de acontecer o que o pastor Igor falou também, que é o quê? Que as pessoas estarão maravilhadas, porque a princípio isso também vai partir das religiões. Vai estar tudo unificado. É a parte política juntamente com a religião. Então, se você tem essa parte toda unida, unificada, quem é que vai querer ir contra? A não ser aqueles que estão acordados referente ao que está acontecendo. Do contrário, as pessoas estarão maravilhadas, como está dizendo lá em Apocalipse 17. Ficaram maravilhados. Quem é semelhante à besta? Quem vai poder ir contra ela, né? É mais ou menos isso que está sendo dito. Então, o que está em xeque no momento, que a gente precisa observar, é a adoração, e sempre foi a adoração. Quando a gente vê Satanás sendo atirado do céu à terra, o que ele quer? Ele quer tirar a adoração devida de Deus. Então, a perversão vai vir em forma de uma imagem. Em forma de uma imagem, as pessoas irão se corromper. E aí a gente consegue meditar em todas as profecias onde Deus fala do adultério. O adultério principalmente é referente à adoração. Quando o povo de Deus, ou quando todas as outras nações, né, vão ali e fazem uma adoração indevida para quem não merece adoração. Então, existe um plano inicial do sistema babilônico. Então, é interessante que em Gênesis 11, verso 6, o Senhor disse assim: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é muito interessante, mesma linguagem. E o Senhor deixou algo uma chave para nós aí nessa passagem. O Senhor disse: isto é apenas o começo, que significa algo que o inimigo está construindo e ele vai continuar construindo até os últimos dias. Então, ali, Babel, foi o pontapé inicial de um projeto que vai se consolidar nos últimos dias. E aí o Senhor escreve: agora não haverá restrição para tudo o que intentar fazer. Perceba que a Torre de Babel foi entre 2.500 e 3.000 a.C. Então a gente percebe aí no decorrer dos slides que Satanás, desde o princípio, ele vem montando e fomentando essa estrutura que a gente vai ter hoje. Então, lá no livro de Stephenson, que é Snow Crash, diz assim, por que exatamente Marduk, um deus mítico da Suméria, está entregando a Hammurabi os números 1 e 0 nesta imagem? E aí, nesse diálogo, vai dizer o seguinte: eles eram emblemas do poder real. A origem deles é obscura. Então, o que, de fato, Marduk está entregando para Hammurabi? Ele está entregando o cetro e o anel de Shamash. Shamash é uma das divindades da Suméria que é portador do Deus Sol, E aí o cetro e o anel vai indicar o quê? Uma ordem e uma submissão a esses deuses. Na estátua de ouro de Nabucodonosor, a gente já percebe uma figura que aponta para a imagem da besta. Porque a estátua de ouro de Nabucodonosor, ele tinha uma altura de 60 côvados e uma largura de 6 côvados. Nós temos aí no panteão babilônico, que existem diversos deuses, Marduk, na época de Nabucodonosor, era o deus, um dos principais deuses nessa adoração, apontando para a altura, uma adoração ao deus maior naquele momento, naquela dinastia, e a largura apontando para um deus menor. Então existia uma adoração nessa estátua de ouro, não somente para Nabucodonosor, que ali era a figura do anticristo, mas principalmente a esse deus superior do panteão babilônico. Então, nós já encontramos paralelos aí,
que a adoração a Marduk e a Nabucodonosor nada mais é do que algo que vai apontar para Apocalipse 13, que a imagem vai fazer com que haja uma adoração à imagem, mas também uma adoração à besta e ao dragão, como nós lemos em Apocalipse 13, verso 4. Pode avançar aí, Wagner. E aí, no decorrer dos séculos, a gente vai perceber o seguinte, irmãos, que o código binário, lembra que Marduk entregou, como diz Stephenson, o 1 e o 0 nas mãos de Hammurabi, mas que na verdade eram emblemas, o anel e o cetro de Shamash? Isso vai espalhar nos povos antigos, e aí nós vamos perceber que nestes povos antigos existiram naquele tempo mensagens codificadas de maneira binária. E aí nós chegamos no século 17. E algo muito interessante aqui. Teve o alemão que se chamava Gottfried Leibniz. Ele é do século 17 e ele foi o primeiro cientista da computação e teórico da informação a fomentar aí o sistema de numeração binária, o famoso base 2 de comunicação. E ele se aproveitou de um livro pagão, do livro chinês I Ching, do século 9 antes de Cristo, conhecido também como o livro das mutações. Pode avançar, Wagner. Esse matemático, filósofo alemão, se utilizou de um livro pagão que ele trata de cleromancia, uma adivinhação mística em forma de hexagramas. O que são hexagramas? Formas geométricas de 6 lados. Olha aí que vamos já começando a conectar com algo mais à frente aí sobre o número da besta. Hexagramas organizados. Leibniz ficou fascinado com esses hexagramas, que eram 64 hexagramas, e aí já em 1847, esse cidadão aí, George Bowley, ele publicou o artigo desvendando aí a respeito do sistema algébrico de lógica, utilizando aí os fundamentos do sistema binário. E o que aconteceu já no século XX? Esse cidadão aí, chamado Claude Shannon, em 1937, ele se aproveitou desse sistema algébrico de Bowley ele percebeu que no referido sistema havia semelhança com o circuito elétrico. A tese de Shannon se tornou ponto de partida para o uso do código binário, que foi todo fundamentado nos povos pagãos em aplicações práticas, tais como computadores e outros desenvolvimentos tecnológicos. E interessante uma citação que eu trouxe aqui de Shannon, ele disse o seguinte: eu visualizo um tempo em que seremos para os robôs o que os cães são para os humanos, e eu estou torcendo pelas máquinas. Olha a mente dessa pessoa aí. Tudo isso que o irmão Ricardo falou, isso aí, o Satanás, ele é muito astuto, ele já está desde Babel já planejando tudo isso aí. Me veio um texto na memória agora, o Espírito Santo me lembrou, que os mandamentos do Senhor nos fazem mais sábios que os nossos inimigos, porque eles estão sempre conosco. E no verso 18, nós vamos ler mais tarde, de Apocalipse 13, está falando que aqui está a sabedoria, e quem tem entendimento, calcule o número da besta. Então, o Espírito Santo ele vai revelando a palavra no nosso coração e vai nos inspirando a traduzir os acontecimentos atuais de acordo com a palavra. É uma mistura entre nós compreendermos o que está acontecendo no mundo geopolítico e com as profecias da palavra. Nós estamos vendo aí, né, as ideologias, um povo, na verdade, meus irmãos, a grande parte deles já estão preparados para a marca. Estão todos sendo marcados. Então, a palavra de Deus nos exorta o seguinte: Jesus falou que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria de quase todos da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas ideologias. E, meus irmãos, não são essas ideologias escrachadas que nós vemos por aí. Não vale nem a pena citar os nomes aqui que podem cortar nossa live, mas nós já sabem, né? Então, são as ideologias sutis, que tem cara de verdade, mas não é verdade. É como a besta da terra, né? Ele
tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, tem aparência de piedade, mas sutilmente ele fala mentiras que podem aos poucos nos afastando. Então, diante de tudo isso que o irmão Ricardo falou, que eu não consegui ouvir tudo porque travou direto aqui na internet, então nós precisamos atentar nesse texto que o Espírito Santo me falou aqui muito forte, que os mandamentos do Senhor nos fazem mais sábios que os nossos inimigos, porque esses mandamentos estão sempre conosco. E exatamente os mandamentos que têm tudo a ver com a marca. Porque a marca, ela é colocada na mão e na testa. E quando nós conectamos com Deuteronômio, por exemplo, eu não ia falar isso agora não, mas vamos ter a inspiração do Espírito. Deuteronômio, capítulo 6, nós já conhecemos, que fala exatamente da mão e da testa. No verso 8. Vou ler aqui um pouco antes. Verso 5. Amarás o Senhor teu Deus, e amar o Senhor é guardar seus mandamentos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras, que são espírito e vida, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as inculcarás a teus filhos, e dela falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te, ao levantar-te. Olha o detalhe. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E é exatamente esses mandamentos que estiverem mais altos no nosso coração é que vai nos fazer mais sábios que os nossos inimigos. Estão conseguindo compreender? Por isso, esse sistema todo da besta, dessas 12 tribos reversos que eu falei aqui no início para os irmãos, eles têm uma ideologia que é contrária à palavra de Deus. Por isso que os marcados, além de um sinal físico, que vai ter um sinal físico, porque fala de comprar e vender é literal, é físico, né? Então, obviamente, vai ter algo físico para que ele possa, um ingresso para poder continuar comprando e vendendo. Mas por detrás de tudo isso, tem uma ideologia. Por isso que está escrito, o apóstolo Paulo ele falou que o que vai anteceder a volta de Jesus não é somente o aparecimento do iníquo, mas também o ápice da apostasia. Então, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, nós estaremos sempre à frente de Satanás. Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perde uma batalha. Eu nunca esqueço de Josué. Para cada vitória conquistada, para cada reino conquistado, acho que foram 31 ou 33 reinos, para cada reino conquistado, houve uma estratégia específica de Deus. Então, o nosso Deus ele não perde em uma única batalha. Então, se nós estivermos abraçados com a verdade, de todo o coração, e tendo cuidado de praticar essas verdades, o Espírito nos capacitará e ele sempre vai nos colocar à frente. Ele vai nos conectar com pessoas, como eu sou muito feliz em conectar com os irmãos, de ter conhecido os irmãos, para nós juntos meditarmos na palavra e estarmos sempre um passo à frente de Satanás. E a Bíblia, e nós lemos aqui, Deuteronômio 6, que nós, além de estarmos cheios da palavra, nós vamos ensinar aos nossos filhos, não nossos filhos somente literais, mas nossos discípulos, os nossos ouvintes, né? Porque as duas testemunhas, elas precisam anunciar, né? Dos lábios do sacerdócio sai um entendimento. Então, essa besta, por que ela é tão poderosa? Por que Deus permite, que na verdade tudo é permissão de Deus, por que Deus permite que essa besta tenha tanto poder, né? Tenha tanta autoridade? É porque ele vai permitir que essa apostasia, essa recapitulação venha a crescer de tal maneira a ponto de dizer, assim, dessa forma, enchendo a medida que tem que encher, né? Recapitular todo o mal na imagem da besta, no falso profeta, né? No anticristo. Para quê? Para eu pegar todo mundo e jogar no lagar da ira e lá no lago de fogo e enxofre, né? Então, como ele disse, é a prova final dos justos. O que essa besta e a imagem, o que eles fazem com essa imagem, né? O que a besta faz com a imagem? Ela faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui é baseado em cima disso, muitos que a gente está trazendo, né? A marca da besta. Muitos falam, né? Qual será a marca da besta? E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o número 666. Eu vou dar uma avançadinha aqui. E seguiu o terceiro anjo dizendo, que lá em Apocalipse já, né? O próximo capítulo que a gente vai estudar, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então você está vendo todas as características dos que não vão se salvar. E olha só que interessante também que a gente vê aqui em Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem e eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então aqui a gente já vê a Babilônia, a gente já vê aquela estátua por inteiro, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Outras traduções vão trazer ainda prostituição. E levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata e estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha o quê? Na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, Grande Babilônia, mãe de prostituições e abominações da terra. Por isso que a gente vê lá em Daniel, na profecia das 70 semanas, o abominável da desolação surgindo. E Jesus Cristo, em Mateus 24:15, nos diz: quando virdes a abominação desoladora, no lugar onde não deve estar, né, quem lê entenda, ainda está observado, então fuja, porque esse é o momento. A questão que está em jogo, que nós estamos trazendo para os irmãos, sempre foi e sempre será a adoração. Porque a única questão que nos afasta de Deus é a adoração. Por isso que nós estamos trazendo aqui os pontos tecnológicos junto. Olha só, o pastor Igor trouxe aqui versículos importantes da época de Irineu de Leão, tratando sobre a marca da besta. E ele não tinha em mente nem 1% do que a gente está experimentando hoje. Tecnologia, internet, celular, tudo isso na palma da nossa mão. Ele não tinha em mente nada disso. E hoje o que nós vemos? O irmão Ricardo fala muitas vezes, escreveu até um livro a respeito disso, que a tecnologia é um dos fatores que está desvirtuando a nossa geração. Então você pega hoje, que a gente está aqui tratando de Bíblia, né? Uma coisa difícil de nós vermos hoje em dia, pessoas, mesmo dentro de denominações, tá tratando de Bíblia. E a gente pega hoje em comparação, quem somos nós para tratar de Bíblia para quem tem, abre um leque no seu celular, na sua mão, e escolhe o que quer assistir, entende? Isso não significa também adoração? Quais são as prioridades que estão sendo colocadas? E aí que está a questão. Então, quando a gente unir religião juntamente com tecnologia, meu amigo, aí vai ser onde Deus nos acuda, né? E entrando aí em tantas marcas da besta que a gente já viu, já se levantou aí código de barra, já se levantou aí chip, né? Agora o pessoal muito tratando aí, que eu acredito que sim, tem muita coisa a ver, por exemplo, com essa vacina. O irmão Ricardo trouxe a tecnologia aliada ao DNA, né, irmão Ricardo? Que são coisas aí que vêm afligindo. Mas enfim, e agora? Qual será a marca da besta real? Então nós precisamos estar atentos e não tirar de foco a adoração, que é o que está em xeque. Eu quero fazer um apontamento aqui de Ezequiel. Achei muito interessante essa passagem. E Ezequiel 7, no verso 12, depois você lê na sua casa detalhadamente, mas vai dizer assim no verso 12: chegou o dia e a hora, olha aí, o dia e a hora, é o dia do Senhor, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça. Olha só, de quem compra e de quem vende. Pois a minha ira está sobre a multidão. Então, para mim aqui é algo que vai apontar para o que a gente está tratando aqui, de Apocalipse 13. E no Ezequiel 7, verso 20, diz assim, ó, tinham essas pessoas, essa multidão que comprava e vendia, tinham orgulho das joias raríssimas e preciosas e usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. A palavra aqui, imagens, é tselem, mesmo usado aí na estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, de 60 por 6. Aí. E aí, mais adiante, o Senhor vai relatando, né, o tanto de maldição que eles vão acarretar
e principalmente a ira do Senhor. Interessante que no capítulo 8, verso 1, vai dizer o seguinte: no 6º ano, no 6º mês, e no 5º dia, 665, ou seja, na iminência do 666, Ezequiel teve uma experiência com Deus. Ele foi levado até Jerusalém pelo Espírito, e ali ele contemplou a imagem dos ciúmes. Essa imagem dos ciúmes é uma imagem, esse ciúme significa que provocou a ira do Senhor. E mais adiante o Senhor vai esclarecendo, olha só as repugnâncias que eles estão fazendo. Mais adiante ele vai falar o seguinte: faça um buraco na parede, um buraco. Neste buraco você vai encontrar uma porta secreta. Olha que interessante, se nós associarmos para os dias de hoje, quais são as portas secretas que muitos estão se corrompendo? O celular, a TV, os computadores, qualquer tipo de dispositivo, pecados escondidos em que as pessoas entram no metaverso e praticam seus atos repugnantes às escondidas, mas que de fato nada passa desapercebido pelo Senhor. Para mim é um apontamento bem interessante. No verso 14 de Ezequiel 8 diz assim, ó: você vai encontrar coisas piores. E aí, no verso 14, diz assim, que ali tinham mulheres na porta da casa do Senhor, ao norte, de novo apontando para o norte. E elas estavam lamentando e chorando por Tamuz. Aí na entrada da casa do Senhor, e agora de dentro da casa do Senhor, 25 homens com o rosto voltado para o Oriente, adorando o sol. Agora não tem um Deus portador do sol. Agora o próprio sol é adorado. Olha que interessante. Ezequiel fazendo apontamento para a imagem dos ciúmes, para Tamuz, portador do Deus Sol, e o próprio Sol. 3 elementos sendo adorados. O que nós temos aqui? Uma imagem, Tamuz e o próprio Sol. O que nós temos em Apocalipse 13? Nós temos a imagem sendo adorada, nós temos o anticristo sendo adorado, e nós temos o próprio dragão sendo adorado. Para mim, um apontamento direto. A imagem, Tamuz e o Sol, para a imagem, o anticristo e o dragão sendo adorado. Por isso que o apóstolo Paulo, até abrir a Bíblia aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, olha só como ele fala, a partir do verso 6. Nos preparando exatamente para não sermos influenciados pelo sistema financeiro deste mundo. E nos induz a adquirir, gastar todo o nosso tempo e energia pensando só em ter dinheiro para comprar. E exatamente, depois, se nós cairmos nessa pilha, seremos facilmente marcados no tempo do fim. Que, repito, desse texto de Jesus nunca sai da minha mente. O amor de quase todos se esfriaria. Esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo. E esse amor vai se esfriar de quase todos. Quase todos, para mim, é mais de 90%. E por isso que a teologia da prosperidade está só crescendo no nosso meio. Aí ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha a direção que a Bíblia está nos dando. Rumo à eternidade. A nossa aspiração sempre foi a eternidade. A Bíblia nos empurra para a eternidade. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha aí o sistema financeiro. E cilada em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Basta olhar o mundo como está. A raiz é o quê? Dinheiro. Aí ele continua. Ele fala aqui, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos. Não são quase todos, são todos os males. E alguns, está falando acerca da igreja, nessa cobiça, olha aí, não cobiçarás, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, olha só, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual também foste chamados. Então, olha a direção que a palavra nos dá. Então, esse texto de Efésios 5:5 é tremendo. O avarento, ele é idólatra. E o irmão Wagner falou de adoração, a imagem da besta para adorar. Nós sabemos que é uma grande Babilônia. Né? Em Apocalipse 18 fala que todo o seu comércio vai ser
denegrido pelas testemunhas, enfim, vai atingir, por exemplo, nós já meditamos nos toques das trombetas, as naus, né? Hoje o comércio no mundo é muito utilizado com os navios, os contêineres, enfim, vai afetar o âmago do sistema e eles vão ficar desesperados, porque tudo envolve dinheiro. Então, a imagem em si faz com que o mundo adore o dinheiro. Então, Jesus falando em Lucas 16, contando uma parábola de um administrador astuto, acho que é esse o nome da parábola, ele fala: usai as riquezas de origem iníqua, para que vocês ganhem amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, Jesus está falando que o sistema financeiro deste mundo é iníquo. É iníquo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a avareza. E todos nós somos muito tentados nessa área. Porque todos nós queremos dar um conforto para a família, ter um dinheiro sobrando para poder viajar, para poder curtir. Mas nós temos que tomar cuidado. O Salmo, se não me engano, 62 e 68, está escrito: se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, o apóstolo Paulo fala: o tempo se aproxima. Então, os que usam das coisas deste mundo, usam como se delas não abusassem. Porque se nós tivermos um coração voltado para a avareza, para as coisas deste mundo, nós não vamos vencer no tempo do fim. Nós vamos ser facilmente marcados. Então, o sistema ele está marcando também o povo para serem amantes de comprar e vender. Aí essa frase que Deus me deu aqui, na hora da live aqui: quem ama o dinheiro, despreza a eternidade, que foi o caso de Esaú, profano. É exatamente de Esaú, né? Edom, que vem simboliza também, né? É uma sombra do anticristo. E Edom, que vai ser o lago de fogo, né, pastor Igor? Em Edom, né? Isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com a adoração ao dinheiro. Então, o sistema adora o dinheiro. Então, essa imagem nos induz a amar o dinheiro. Pessoas que são amantes de si mesmo, olha só, que não tem a capacidade de ajudar ninguém, porque só foca em si, só quer ter dinheiro, 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 dinheiro. Então é isso, nós precisamos tomar muito cuidado. E repito, a teologia da prosperidade, eu falo isso sem sombra de dúvidas, é a inspiração de Satanás. Hoje está muito... É tão sutil, cara, parece que é imperceptível isso. Mas quem tem os sentidos espirituais aguçados sabe que o mundo cristão está assim, de ostentação, de ostentar, né? Quem é que tem mais? Né? Quantas vezes eu nasci, cresci em meio cristão, né? Já fui em várias reuniões de pastores, né? Não era um pastor, mas eu representava, eles confiavam em mim. Primeira coisa que eles conversam entre eles é: quantos membros tem a sua igreja, quanto é o dízimo que se arrecada lá. É essa questão. Né? Então, nesse tempo, quando começar a apertar a chave de fenda, as pessoas não vão aguentar. Lembra da parábola do semeador? Os espinhos, eles não aguentam, né? A Bíblia fala que a ostentação do mundo sufoca a palavra. Ela não consegue respirar. Eu vou ler mais um texto aqui, do Irineu. Tem que ler esse texto, ele é muito interessante. Olha só. Olha o que ele vai falar. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem serem contados com os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666. Devem, primeiramente, olha como é que ele nos ensina, né? Devem primeiramente esperar a divisão, olha só os indicativos. Devem, primeiramente, esperar a divisão do reino entre os 10 reis, e depois, quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder, em ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado. Então, primeiro a gente vai ver ali os 10 reinos, e preste atenção na pessoa que tem o número indicado. Ele virá improvisamente reivindicar o reino, né? Que é isso? Ele vai vir tomar, vai derrubar 3 reis ali, né? E aterrorizar esses reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo: quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte, porque eles vão achar que matando os profetas, né? Porque agora o império cresceu, é paz e segurança, mas não é paz e segurança, não. É uma cegueira em tanto, né? Tem taça, tem trombeta, mas eles, por estarem matando a igreja, estão achando que estão vencendo a guerra, né? Aí é que vem a desolação. E aí o texto continua dizendo: Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vinda,
mas também a tribo de onde ele virá. Com estas palavras, ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos vindo de Dan, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida. Toda a terra se turvará e ele virá e devorará a terra e com ela o que ela contém, a cidade e seus habitantes. Esta é a razão pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre as que se salvam. É mais seguro e sem perigo esperar o cumprimento dessas profecias, mais uma vez pós-tribulacionista, do que se entregar a elucubrações e conjecturas sobre nomes, porque é possível encontrar a quantidade enorme deles e que combinam com este número. E o problema continuará o mesmo, pois se há muitos nomes com este número, continuará a valer a pergunta de quem será o nome do que há de vir. Com efeito, não é por falta de nomes que tenham o número do anticristo que falamos assim, mas por temor de Deus e pelo zelo da verdade. Então, ficar tentando adivinhar quem é o anticristo, né? A marca da besta é isso? Não adianta querer adivinhar nada agora. Tudo vai acontecer na metade da última semana. A marca da besta na metade da última semana, o anticristo na metade da última semana. Vamos saber o nome dele na metade da última semana. Não tem nada para agora. O que nós podemos observar agora é a ONU. A gente olha para a ONU, a gente está vendo a conjunção ali, a formação dos 10 reis. Todas as características. As características, e aí sim a gente vai estar vendo, né, a sétima cabeça sendo formada. Quando formar a sétima cabeça, meu irmão, você pode ter certeza, né, que assim, a qualquer momento, aí sim, né, a qualquer momento, né, pode acontecer a chuva ser hoje na nossa vida, Deus manifestar ali a plenitude dos filhos de Deus, e vamos começar a pregar o evangelho com força e com poder e já começar a levar as pessoas para o deserto. Deus vai conduzir isso daí, né, tranquilissimamente. E aí, na metade da semana, é que ele se manifesta, pregando a paz, né? Pregando, e por isso tem característica de cordeiro. Ele vai pregar a paz, ele vai pregar, né, o amor. E quem são os que estão causando tudo isso? É a igreja. Então, acabando com o problema, igreja traz paz para a terra. Mas eu trato dessa questão. O resultado de tudo isso é o aculturamento, irmãos. Então, você tem aí essa bagagem toda da tecnologia. O que nós temos hoje, irmãos? Nós temos todo mundo já com recursos de todo mundo se comunicar. Eu falo português, mas eu consigo me comunicar lá com o Japão, mesmo ele falando japonês. Eu comunico lá na Europa, mesmo um falando italiano, o outro alemão. Por quê? Porque com a ajuda da tecnologia, aquele projeto inicial de Babel vai voltar a acontecer, todos usando a mesma linguagem. Com a ajuda da tecnologia, todos vão ter a mesma linguagem e vão se comunicar, não vai mais ter barreira nenhuma. E, claro, com toda essa bagagem de fundamentação espiritual, com a tecnologia, nós vamos perceber o tanto que o diabo vai se aproveitar. A gente cita aí o CERN, né? Olha só o 666 na logo do CERN, que é a tecnologia ultra avançada, acelerador de partículas, onde eles abrem portais, eles fazem simulações do Big Bang, fazem simulações de buraco de minhoca, ou seja, abertura de portais espirituais. Quando nós olhamos a inteligência artificial, que o próprio Elon Musk aí diz que a inteligência artificial nada mais é do que invocar demônio, então nós realmente precisamos ter esse discernimento, esse fôlego de vida que o falso profeta vai mover para que aconteça na imagem da besta. Faz todo sentido o uso da tecnologia mesclada com a atuação aí de práticas espirituais das trevas. Então, isso tudo faz sentido quando a gente olha para a marca da besta, aqueles que estiverem atrelados a todo esse universo tecnológico e espiritual das trevas aí, irmãos. Faz todo sentido. Amém, amém. Eu quero só trazer aqui para os irmãos, tá? Para a gente meditar um pouco no número da marca. O que eu vou trazer aqui é sério. Alguns irmãos já sabem, mas alguns nunca se aperceberam, né? Vamos recapitular aqui. A gente vê que Satanás é expulso do céu e com ele uma terça parte, ok? Terça parte com ele. Todo momento que nós vamos estudar as trombetas,
Deus está apregoando juízo sobre terça parte. Se a gente for somar ali todas elas no conjunto, nossa, parece que passa aí de 100%, né? Mas não, está sendo referência a um número exato, tá? E Deus tem um propósito de resgatar uma terça parte que foi perdida, que foi derribada do céu. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá. Tá, mas o que tem de mistério aqui? Vamos usar o dízimo periódico, né, para fazer essa conta. Se nós estamos falando de uma terça parte que vai ser restaurada, nós estamos falando o quê, meus irmãos? Estamos falando de 3, 3, 3, 3, 3. E se nós estamos falando de duas terças partes que irão se perder, estamos falando de o quê? 6, 6, 6, 6, 6. Será que é por acaso que está isso daí? Não, não é por acaso. Este é o número dos que estão sendo selados pela besta. Esse é o número infelizmente, dos que irão se perder. E a palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos aponta a todo momento isso, entendeu? E se a gente for comparar também com a perfeição, Deus sempre usa o número 7 para chegarmos à perfeição. E o número 666 é o número de homem. Quando a gente vai ver na criação, o homem é criado, sim, no sexto dia. Mas quando a gente vai entender que o homem espiritual, segundo Deus, ele está sendo introduzido no número 7. Ele está sendo introduzido no milênio. Entende? E o homem carnal, ele pode chegar até o 6666. Ele não vai chegar no milênio. Ele não vai chegar. Então a perfeição não chega nesse homem. Pode tentar imitar, pode tentar qualquer coisa, mas a perfeição, infelizmente, não irá chegar. E olha só, se você voltar essa live, assistir as outras duas que a gente fez, você vai entender que realmente não vai ter como ficar nas cidades, ficar debaixo desse sistema na metade da semana. 3 coisas vão acontecer. Ou você vai fugir para o deserto, ou você vai dar a sua vida em testemunho, ou você vai se contaminar. Não vai ter como. Infelizmente é isso que vai acontecer. Nós temos 3 opções, entende? Então, assim, para mim, a opção número 3 não é opção para mim. Eu não vou me contaminar. Então, ou a gente vai dar a vida, ou a gente vai ser protegido por Deus fora da vista da serpente. Então, quando a gente está falando de marca da besta, a gente está lembrando vocês desse detalhe. Tá? A vista da serpente. Não tem outro jeito de estar fora da vista da serpente se não estiver sendo protegido por Deus no deserto. Quem estiver na vista da serpente vai ser atacado por ela, vai ser morto como testemunho. Então que os irmãos possam meditar nisso. Nós agradecemos a presença de todos. Chegamos aí a 105, 107 pessoas, eu acho. Graças a Deus. Os irmãos possam voltar conosco aqui semana que vem, se Deus quiser.